Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Vasco e Mirassol. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 5-1 Internacional jogando em casa. Já o Mirassol perdeu de 2-0 do Vitória jogando fora de casa. O Vasco está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Mirassol está na 4ª colocação, tenta uma vitória para aumentar sua vantagem com relação aos times que estão fora do G5. O Mirassol que vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Vasco que vem empolgado após ter feito sua melhor atuação no ano, contra o Mirassol que, apesar da campanha acima das expectativas, vem devendo nos últimos jogos fora de casa. Vou numa vitória do Vasco para esse jogo, 2-1. Gols de David e Felipe Coutinho para o Vasco, e para o Mirassol eu vou num gol do Reinaldo. Agora vamos falar de Grêmio e Fluminense. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 3-2 o Palmeiras jogando em casa. Já o Fluminense venceu por 6-0 o São Paulo também jogando em casa. O Grêmio está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Fluminense está na 6ª colocação, tenta uma vitória para entrar no G5. O Fluminense vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é uma derrota no Brasileiro, mas vem de 6 jogos sem saber o que é vencer como visitante. Já o Grêmio vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2019 não perde do Fluminense na Arena do Grêmio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O momento do Fluminense é melhor do que o do Grêmio? Sim. O Fluminense é favorito para o confronto? Sim. Mas me apegando um pouco no histórico recente dos duelos em Porto Alegre, acredito numa vitória do Grêmio para essa partida. Eu vou de 2-1 Grêmio, gols de Pavon e Edenilson para o Grêmio, e para o Fluminense eu vou no gol do Thiago Silva. Agora vamos falar de Bragantino e Vitória. O Bragantino no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Fortaleza jogando em casa. Já o Vitória venceu por 2-0 o Mirassol também jogando em casa. Esse que é um jogo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo não aconteceu na semana da 34ª rodada porque o Vitória teve que adiantar o jogo da 37ª. O Bragantino está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Vitória está na 15ª colocação, tenta vencer para abrir distância da zona de rebaixamento. O Vitória que vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota no Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Vitória atravessa o seu melhor momento dentro da competição, enfrenta um Bragantino que precisa se recuperar após ter perdido os 2 últimos jogos. Mesmo o Vitória vindo com um pouquinho de favoritismo, acredito numa vitória do Bragantino para esse jogo. Eu vou de 1-0 Bragantino, gol do Eduardo Sacha. Agora vamos falar de Fortaleza e Corinthians. O Fortaleza no seu último jogo no Campeonato Brasileiro venceu por 1-0 o Atlético Mineiro jogando em casa. Já o Corinthians empatou em 2-2 contra o Botafogo também jogando em casa. O Fortaleza está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Corinthians está na 9ª colocação, tenta uma vitória para subir posições. O Fortaleza vem para essa partida 8 jogos sem saber como a derrota no Brasileiro, vem de 3 vitórias consecutivas na competição e vem de mais 3 jogos sem saber como a derrota em casa. Já o Corinthians vem para essa partida defendendo um pequeno tabu. Desde o ano passado são 3 jogos sem saber como a derrota para Fortaleza. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Fortaleza vem no seu melhor momento dentro da competição, vem numa boa sequência de vitórias, enfrenta um Corinthians que tem chance de começar a poupar titulares pensando na Copa do Brasil semana que vem. Vou de Fortaleza para essa partida, 2-0. Gols de Breno Lopes e Ávila. Agora vamos falar de Juventude e Santos. O Juventude no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Bahia jogando em casa. Já o Santos venceu por 3-0 o Sport também jogando em casa. O Juventude está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já está rebaixado, joga essas últimas rodadas só para cumprir tabela. Já o Santos está em 16º. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento.
O Juventude vem para essa partida 3 jogos sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro. Já o Santos vem de 4 jogos sem saber o que é uma derrota, mas em compensação vem de 8 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Esse jogo para o Santos contra o já rebaixado Juventude é 8 ou 80. Ou o Santos ganha e encaminha a permanência, ou o Santos tropeça e se complica. Eu vou numa vitória do Santos para essa partida, 2-1. 2 gols de Neymar para o Santos e para o Juventude eu vou no gol do Igor Formiga. Agora vamos falar de São Paulo Internacional. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 6-0 do Fluminense jogando fora de casa. Já o Internacional perdeu de 5-1 do Vasco também jogando fora de casa. O São Paulo está na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não tem como subir posições, então o São Paulo tem que tomar uma vitória para não cair posições. Já o Internacional está em 17º. Tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo que vai marcar o retorno do Abel Braga ao comando do Internacional. O Internacional atravessando seu maior momento de crise na temporada. Contra um São Paulo que, assim como o Internacional, precisa dar uma resposta após a goleada sofrida no último jogo. Vou numa vitória do São Paulo para essa partida, 1-0, gol do Pablo Maia. Agora vamos falar de Bahia e Sport. O Bahia, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro, empatou em 1-1 contra o Juventude, jogando fora de casa. Já o Sport perdeu de 3-0 do Santos, também jogando fora de casa. O Bahia está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para entrar no G5. Já o Sport está na 20ª colocação. Já está rebaixado, joga essas últimas rodadas só para cumprir tabela. O Sport vem para essa partida 14 jogos sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro. Vem de 9 derrotas seguidas na competição. Vem de mais 9 jogos sem saber o que é vencer fora de casa. E vem de 5 derrotas seguidas jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com todo respeito ao Sport, mas se o Sport não sair goleado da Fonte Nova, o Sport tem que levantar a mão para o céu e agradecer de joelhos. Eu vou numa vitória e numa boa atuação do Bahia para essa partida, 5-0. 3 gols de William José, 1 de Ademir e 1 de Gilberto. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Palmeiras. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Fortaleza, jogando fora de casa. Já o Palmeiras perdeu de 3-2 do Grêmio também, jogando fora de casa. Esse que é um jogo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse jogo não aconteceu na semana da 34ª rodada porque o Atlético pediu para adiar por conta da final da Sul-Americana. O Atlético Mineiro está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para subir posições. Já o Palmeiras está na 2ª colocação. Tenta uma vitória para ainda ter chance de brigar pelo título na última rodada. O Atlético Mineiro vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é vencer. Mas em compensação vem de 11 jogos sem saber o que é uma derrota em casa. Já o Palmeiras vem de 6 jogos sem saber o que é vencer. Vem de 3 derrotas seguidas jogando como visitante. E o Palmeiras que depende de uma pequena escrita nesse duelo. Desde o ano passado vem de 3 vitórias seguidas contra o Atlético Mineiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Duelo de 2 times em crise, 2 times que precisam voltar a conquistar resultados. Na teoria eu poderia ir um empate para esse jogo, mas pelo Palmeiras vir fragilizar de um vice-campeonato de Libertadores, acredito que o Atlético Mineiro pode se aproveitar disso aí com a vitória na Arena MRV. Eu vou de Atlético Mineiro para esse jogo, 2-1. Gols de Rony e Vitor Hugo para o Atlético Mineiro, e para o Palmeiras eu vou no gol do Flaco Lopes. Agora vamos falar de Flamengo e Ceará. Antes de falar desse jogo, deixar os parabéns aqui ao Flamengo pelo título da Libertadores conquistado no último fim de semana contra o Palmeiras. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Atlético Mineiro, jogando fora de casa. Já o Ceará empatou em 1-1 contra o Cruzeiro, jogando em casa. O Flamengo está na 1ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que já pode ser campeão brasileiro já nessa rodada, para isso acontecer basta vencer, ou torcer para que o Palmeiras tropece contra o Atlético Mineiro. Já o Ceará está na 14ª colocação, tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Flamengo veio para essa partida invicto no Maracanã no Campeonato Brasileiro, vem de 12 jogos sem saber como uma derrota em casa na temporada, e vem de 5 vitórias consecutivas como mandante, e vem de mais 3 jogos ainda sem saber como uma derrota na temporada. Já o Ceará vem de 3 jogos sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Flamengo vai vir em clima de festa após o título da Libertadores no fim de semana. Depende apenas de si no Maracanã para ser campeão. Enfrenta o Ceará em crise. O Flamengo tá com a faca e o queijo na mão para comemorar outro título nessa semana.
Eu vou numa vitória do Flamengo para esse jogo, 2-0. Gol de Everton Cebolinha e Samuel Lino. Agora vamos falar de Cruzeiro e Botafogo. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1 contra o Ceará, jogando fora de casa. Já o Botafogo empatou em 2-2 contra o Corinthians, também jogando fora de casa. O Cruzeiro está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para assumir a vice-liderança. Já o Botafogo está na quinta colocação, tenta uma vitória para se manter no G5. O Cruzeiro vem para essa partida 11 jogos sem saber como a derrota, vem de 9 jogos sem saber como a derrota em casa. Já o Botafogo vem de 8 jogos sem saber como a derrota, vem de mais 4 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. E o Botafogo que vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2016 não vence o Cruzeiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pela boa fase dos dois times, eu poderia facilmente ir num empate para essa partida no Mineirão. Mas pelo Botafogo vir para essa partida um pouquinho mais desfalcado, eu vejo o favoritismo um pouquinho pro lado do Cruzeiro. Eu vou de Cruzeiro para essa partida, 2-0, 2 gols de Arroio. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, eu deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motiva a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada.